Alô galera do Se Liga Rapidola, professor Orlando Carlos de Geografia. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre o complexo nordestino, falando das sub-regiões nordestinas, porque não existe o Nordeste, e sim Nordeste. Vem pra cima, vem comigo! O complexo nordestino, o próprio nome já diz aí, apresenta várias especificidades, várias regiões que apresentam características diferentes. São as chamadas sub-regiões nordestinas, os vários Nordestes. Mas acompanha comigo aqui a definição dessas sub-regiões. Por sub-regiões, entende-se como regiões intermediárias entre a macro e as mesorregiões. Apresentam características próprias que as individualizam. Destacam-se as características naturais, econômicas, históricas e sociais. Entre as sub-regiões destacam-se a Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, mostrando os Nordestes do Nordeste. Acompanhe aí. Começando aí pela Zona da Mata, sub-região mais desenvolvida, que compreende ao litoral. Então, a gente pegando o mapa inicial, você vai perceber aí justamente que a Zona da Mata é a faixa litorânea, que vai ali do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Ela é a área mais desenvolvida porque ela apresenta os principais núcleos urbanos. Entre as principais cidades estão duas metrópoles aí importantes, Salvador, a primeira capital, e o Recife, além do mais de concentrar atributos técnicos, concentrar aí infraestrutura urbana, de transporte, energia, comunicação e polos turísticos que vão se destacar nessa área. Então, por isso, ela é a sub-região mais desenvolvida. Clima tropical úmido, né? O clima litorâneo, influenciado pela maritimidade, quebrando aquela visão de que o Nordeste é só seca, né? Escassez pluviométrica. Não, o litoral chove bastante. Se já no interior, já no sertão, há estiagem, há um período de escassez, já no litoral chove muito, gente. Então, percebam aí as contradições, os Nordestes. Então, tem um Nordeste da escassez pluviométrica e tem um Nordeste que chove muito, esse Nordeste aí, litorâneo do clima tropical úmido. Domínio de mares e morros. Então, você vai perceber aí essa vegetação que vai destacar a famosa Mata Atlântica, que já foi quase destruída, né, em virtude justamente da ocupação primeira aí dessa região. Você sabe que o extrativismo do pau-brasil, a agricultura de cana-de-açúcar, a própria expansão urbana, industrial, vai devastar esse bioma extremamente rico. Relevo ondulado, destacando aí esses mares de morro. Maior concentração populacional. Você pode perceber aí que essa região ela vai ser marcada pela concentração não só de atributos técnicos, mas também demográficos. Então, Zona da Mata acrescenta aí o maior número de habitantes do Nordeste. O que mais? Apresenta o maior número de problemas sociais. Aí outro ponto importante para você não esquecer. Porque quando se fala de problemas sociais, o que muitas vezes a mídia, né, o cinema tem mostrado da região Nordeste é o sertão. Mas por incrível que pareça, é a Zona da Mata que apresenta os maiores problemas socioambientais, aí o desmatamento, a poluição dos rios e os conflitos sociais por moradia, por emprego, a própria violência urbana, né, um movimento aí de luta, né, pelo seu direito à cidade. Então, um ponto que você não pode esquecer aí. Apresenta duas metrópoles, já falamos, aí Salvador e Recife. Lembrando aí que Fortaleza não fica na Zona da Mata e sim no sertão, apesar de ser também uma cidade litorânea da região. Muito importante você não esquecer. Fortaleza, a metrópole do Nordeste, mas que fica no sertão e não na Zona da Mata. Subdivide-se em Zona da Mata Açucareira, Recôncavo Baiano e Zona do Cacau ou Sul da Bahia. Então, percebam bem que a Zona da Mata tem uma individualização interna.
Em destaque aí, o Porto de Suape, principal corredor de exportação da região Nordeste, vem alavancando o desenvolvimento aí do estado de Pernambuco, é o principal entreposto comercial, é um porto indústria que recebeu com a construção do porto várias indústrias, aproveitando a vantagem locacional de ter uma infraestrutura portuária, né? Está próximo aí do mercado europeu, do mercado americano, por exemplo. E aí a zona da Mata Açucareira, né? Estende-se, melhor dizendo, do Rio Grande do Norte até a porção norte da Bahia. Então, como o próprio nome já diz, é a área que vai se destacar pela atividade da cana-de-açúcar, que ainda é muito presente e marcante nessa área da Zona da Mata. Região de ocupação mais antiga do Brasil. Então, você sabe que a atividade da cana-de-açúcar ela vai desenvolver a colônia portuguesa, assunto já falado em outra videoaula. Áreas monocultoras de cana-de-açúcar, destacando aí o latifúndio, as plantations e as usinas, né? A industrialização dessa atividade vai marcar hoje a paisagem da Zona da Mata Açucareira, destacando aí Recife, né? A principal cidade da Zona da Mata Açucareira. Região que apresenta grandes desníveis sociais. Então você não pode esquecer aí que essa área, como a área do Recife e das capitais aí da Zona da Mata Açucareira, vão apresentar contradições no que se refere à moradia, o acesso à renda, que marca as grandes metrópoles, as grandes áreas urbanas do Brasil. Intenso processo de urbanização, marcando aí a favelização, inclusive ocupando áreas de mangue, áreas de floresta, né, degradando ainda mais a paisagem, por uma falta de planejamento do próprio Estado, né, que não consegue absorver essa população que veio principalmente do sertão, reprimida aí pela concentração de terra ou pela seca, assunto, né, que nós já iniciamos na nossa primeira videoaula sobre o Nordeste. Acompanha lá essa videoaula. Outra sub-região é o Recôncavo Baiano, aí a área polarizada por Salvador, a primeira capital do Nordeste. Aqui em destaque a imagem, o elevador Lacerda, onde você encontra a divisão entre a cidade baixa e a cidade alta. Aí Salvador, né, polariza investimentos nessa área do recôncavo, principalmente aí por ter um polo petrolífero, ali da Petrobras, que é justamente o polo petroquímico de Camaçari, e também a indústria automobilística, destacando aí as fábricas, né, como a Ford, que se instalou em Salvador, né, nessa área aí. Presença de problemas sociais em fruto dessa atração populacional devido a esses investimentos. Agora o sul da Bahia ou Zona do Cacau. A produção aí que vai marcar essa área da Zona da Mata, destacando as cidades aí de Ilhéus e Itabuna. Valorização da cultura cacaueira para exportação, tem uma área agroexportadora, porém marcada aí pela concentração de terras e o poder na mão das elites locais, que acabam exercendo aí um poder, né, que exclui os pequenos produtores, forçando muitas vezes a irem, né, para as cidades. Concorrência do mercado externo, em essencial a África. Então não esqueça aí, sul da Bahia, Zona do Cacau, atividade cacaueira, voltado para exportação, destacando a cidade de Ilhéus e Itabuna, área de concentração de terra e do poder das elites locais. O Agreste. O Agreste, ele é uma zona de transição entre a Zona da Mata, de clima tropical úmido, e o sertão, de clima tropical semiárido. Então, como uma zona de transição, vai apresentar características naturais da sub-região anterior, como da sub-região posterior, no sentido leste-oeste. Então, aí, o Agreste, ele vai apresentar essas duas características, né, de Zona da Mata e sertão. Mas um ponto importante aqui é que apresenta pequenas e médias propriedades. Então, diferente da Zona da Mata e do sertão, onde a monocultura, onde o latifúndio são marcas, no Agreste você vai ter aí a policultura e as pequenas propriedades. Um ponto para você aí não esquecer. Outro ponto importante do Agreste é o Planalto da Borborema. Por quê? Porque ele vai ser um paredão. Então ele vai impedir que as massas já carregadas de umidade entrem para o interior, provocando as chuvas tão escassas aí no sertão. Então aí é um destaque
importante que você também não deve esquecer aí, o Planalto da Borborema. Vamos falar dele daqui a pouco no esquema. Destaque para a policultura aí do algodão, café e frutas. Então aí é o forte dessa sub-região. Principais cidades: Campina Grande, capital, ou melhor, na disputa com a capital, João Pessoa, o título de principal cidade da Paraíba. Aqui em destaque é a imagem, né? Campina Grande, que é considerada a Califórnia brasileira e pela indústria de software que existe nessa cidade, né? Uma cidade próspera que vem crescendo bastante economicamente. Além de Caruaru, Feira de Santana, também centros comerciais que atendem a grande parte da região do Agreste. Destaque para a agricultura de brejo, que é uma agricultura praticada nas bordas dos planaltos, principalmente aí pela fertilidade do seu solo e pela umidade. Então é um destaque também muito importante você lembrar dessa agricultura de brejo praticada nas bordas dos planaltos. Aqui em destaque, o Planalto da Borborema. Então, como você pode observar, ele é um paredão. Então, as massas de ar frias que vêm do Oceano Atlântico, carregadas de umidade extremamente densa, não conseguem passar essa barreira. E aí, nessa área mais a leste, você tem aí a ocorrência das chuvas orográficas ou de relevo, que ocorrem justamente pela influência do relevo, impedindo que essa nuvem, que essa massa de ar consiga passar para a área posterior, que é justamente a depressão sertaneja. Então, o fenômeno da baixa pluviosidade, o fenômeno da seca que ocorre no sertão nordestino é influenciado aí por essa barreira natural, por esse paredão, por esse Planalto da Borborema. Não só por ele. A gente também não pode esquecer aí de de uma influência aí do fenômeno do El Niño, por exemplo, e das próprias massas de ar que por isso não chegam carregadas de umidade. Então, isso é um ponto muito importante para você não esquecer. O sertão nordestino. Aí a imagem já destaca a vegetação da caatinga predominante na paisagem do sertão. Então você já identifica de cara, né, uma paisagem seca, né, com vegetação de cactáceas, aí como o cactus, né, o mandacaru, o xique-xique. Clima semiárido, né, diferente aí do litoral, diferente, por exemplo, até mesmo do Agreste, um clima que vai ser marcado pela baixa pluviosidade, a vegetação aí com uma vegetação xerófila ou xerófita, adaptada à escassez de água, como a gente já falou ainda há pouco, os cactos, com raízes profundas que vão buscar aí o lençol freático para justamente se hidratar. Relevo interplanáutico, né? É bom destacar que o sertão é uma grande depressão, está entre dois planaltos, aí mais a leste, como nós já falamos ainda há pouco, o Planalto da Borborema, e a oeste, o Planalto Central. E com icelbergs, né? Com resíduos de relevo, com relevos que foram sofrendo desgaste, aí com erosão ao longo do tempo, você vai encontrar aí esses morros testemunhos, como alguns chamam também os icelbergs. Avanço do processo de desertificação, que é justamente a expansão de áreas desérticas, principalmente nas bordas aí do semiárido, fruto aí do uso inadequado do solo, principalmente. A área do polígono das secas, você vai encontrar aí o DENOX, Departamento de Obras contra a Seca, Departamento Nacional, ele vai delimitar uma área aí que abrange aí grande parte do sertão nordestino. E é onde eles vão atuar no sentido de combater os efeitos da seca no sertão, porque a seca é um fenômeno natural, mas um problema social. E o sertanejo, ele padece a seca porque ele é pobre, mas
ele não é pobre por causa da seca. E aí é bom a gente destacar a cerca, que nós já falamos na nossa primeira aula de Nordeste, né? A cerca, que nada mais é do que a concentração de terra, do que a política que é desenvolvida aí para manter esse flagelo e não para resolvê-lo e amenizá-los com algumas práticas aí que vão apenas aliviar momentaneamente, como um exemplo clássico, a distribuição de água por meio de carros-pipas. A atuação de órgãos federais, como o DENOX, já falamos ainda há pouco, aí o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e a CHESF, as Centrais Elétricas do São Francisco, que vão atuar no sentido aí de combater a seca, de desenvolver projetos aí de agricultura, projetos na área aí energética, principalmente ao longo do São Francisco, aí com várias hidrelétricas que vão ser construídas, como Paulo Afonso 1, 2, 3, 4, como Sobradinho, Xingó, Três Marias. Avanço da salinização dos solos, fruto aí da baixa pluviosidade do elevado processo de evaporação. Aqui tira a umidade do solo e deixa ele carregado de sais, muitas vezes contribuindo aí para essa paisagem aqui, como a gente pode ver o sertanejo padecendo aí a seca. Indústria da seca, outra prática muito comum no sertão, que é justamente aí você utilizar obras que foram voltadas, né, para combater a seca em benefício político, né? Isso vai acontecer muito quando, por exemplo, um proprietário de terra, que muitas vezes também é um político ou que influencia na política na região, acaba construindo um açude na sua propriedade e fazendo disso uma política em seu benefício. Expulsão do homem, né? Então do homem do campo. Então você sabe que o sertão ele vai ser uma área de repulsão populacional. Já falamos ainda há pouco, destacamos aí a transhumância, aquela migração por fatores naturais, no caso daqui a seca. Então esse sertanejo ele migra primeiramente para a zona da mata, para a área mais desenvolvida do Nordeste, e aí quando lá ele encontra também problemas muito maiores até que do sertão, ele se aventura para outros cantos do Brasil. Você sabe, nós já estudamos aqui e vamos reforçar mais ainda nas aulas de população brasileira que o nordestino ele é o principal migrante na história das migrações internas. Então o nordestino aí vai várias vezes para a Amazônia, para o Centro-Oeste, construção de Brasília, para São Paulo aí para servir muitas vezes de operário nas fábricas da região ou até mesmo para a agricultura no sul. A área de vazio demográfico, por isso, né, por essa condição aí difícil, mas sempre lembrando que outras regiões semiáridas ou áridas do mundo são desenvolvidas. Olha, por exemplo, você vai encontrar Dubai, você vai encontrar, por exemplo, aí Las Vegas. Então você vai encontrar aí grandes cidades que vão estar em regiões áridas. Israel, por exemplo, aí, que em grande parte está em regiões áridas, mas, no entanto, aí conseguiu desenvolver muito a sua economia, inclusive a sua agricultura. Pecuária extensiva e de agricultura de brejo. Nós já falamos aqui aquela agricultura que é praticada nas bordas dos planaltos. Destaque para a cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, e Petrolina, como cidades que têm uma importância outrora econômica, outrora cultural. Aí Juazeiro do Norte, aí a terra do Padre Cícero, né, que constantemente aí sofre com as migrações durante as festividades do santo padroeiro aí do sertão. Projeto de irrigação no Vale do Rio São Francisco contribuiu para um desenvolvimento da agricultura nessa sub-região. A agricultura de vazante no período da seca também é uma das marcas e práticas, né? Aproveitando o solo fértil logo após o período aí de cheia do rio. É bom destacar aí que os rios do Nordeste, em geral, são rios intermitentes, com exceção do Parnaíba e do São Francisco, ou seja, são rios que secam. Fortaleza é a única metrópole da sub-região. Aqui em destaque aí a Praia de Iracema e, ao fundo, aí a área verticalizada central de Fortaleza. Porto de Pecém, aí na região metropolitana, também um importante corredor de exportação dos produtos da região Nordeste. Um dos principais destinos turísticos do Brasil.
Então é importante aí, você que ainda não conhece, não só Fortaleza, mas várias cidades, como nós já falamos aqui, você que tem uma cidade, que a sua cidade do Nordeste tem algum festival, tem algo que venha destacar a sua cultura, que atraia o turista, deixa aqui embaixo nos comentários. Além de destacar todo o litoral cearense, aí com praias como Jericoacoara, Canoa Quebrada, a Praia do Futuro, entre várias outras que você vai encontrar no litoral cearense. Apresenta fortes desigualdades também, você vai encontrar aí nessa metrópole, né? Marca aí da metropolização, do crescimento desordenado dessa cidade, com grandes áreas aí periféricas. E aqui destacando duas importantes obras do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, que foi a transposição do Rio São Francisco e a Ferrovia Transnordestina. Lembrando que essas obras já eram pensadas por governos anteriores, mas por questões econômicas, muitas vezes, e até políticas, não saíram do papel. E hoje vêm saindo, ainda não foram concluídas. E aqui em destaque a transposição do Rio São Francisco, uma obra muito polêmica, não só pelos seus valores bilionários, mas principalmente por críticos que afirmaram que isso iria afetar a vazão do São Francisco, a quantidade de água transportada. Por quê? Porque o Rio São Francisco ele já é sobreutilizado, como já falamos anteriormente, barragem, a utilização das suas águas para irrigação, e desviar mais esse recurso despertou um alerta. Olha, por exemplo, o caso famoso do Mar do Aral, que teve os seus rios que alimentavam esse mar desviados para a prática agrícola, e esse mar vem sofrendo uma redução drástica, né? Vem secando e vem se formando um grande deserto aí, inclusive de sal, né? Então, a crítica foi nesse sentido, afirmando que a elevada temperatura iria criar um grande processo de evaporação. Outros, né? O governo afirma que não, que apenas 1% da água seria transportada e que isso iria ajudar muito no combate à seca nessa região aqui, principalmente aí do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco. Muitos afirmam que isso seria uma privatização, porque iria atender as grandes empresas, porque esse percurso iria ser vigiado. Então, há um movimento pró e contra essa transposição aí do São Francisco. Destaque aqui a imagem do canal, né, que vai percorrer quilômetros e quilômetros aí do semiárido. Porém, é bom lembrar que isso não vai resolver o problema da seca, tá? Porque o semiárido aí são mais de 900 mil quilômetros quadrados. Então, não vai resolver. Talvez amenize, se for usado aí de forma social e justa. A ferrovia, aqui antes de falar da ferrovia, a gente destaca uma charge que ironiza esse processo. Acompanhe comigo. Ei, amigo, onde fica o famoso Rio São Francisco? É aqui mesmo, né? Então você vê aí apenas um filete de rio, justamente mostrando, né, fazendo uma crítica a essa sobreutilização do Rio São Francisco, que vem cada vez mais perdendo a sua vazão. Tem certos pontos do rio, no meio do Rio São Francisco, que a água bate aqui. Então, já atrapalhando, inclusive, até a navegação, diminuindo a piscosidade do rio, a quantidade de peixe. Então, aí o nosso alerta, o cuidado. E aí, a Ferrovia Transnordestina, também para desenvolver a economia daquela região, aí principalmente atividades econômicas, como a soja, aí a fruticultura, que nós já falamos que existe não só no sertão, mas também aí no Agreste. Então você vê aí quilômetros, né? 1,7 mil quilômetros de trilhos que vão atravessar aí, praticamente todo o estado de Pernambuco, né? Todo o estado de Pernambuco, Piauí e Ceará, e indo de encontro aos portos de Suape e de Pecém. Então, toda uma logística, um sistema de engenharia que venha facilitar o quê? A agricultura na região e a sua escoação, né? Para os principais corredores, os principais portos. Suape, aí em Pernambuco, e Pecém, no Ceará. E, por último, o Meio Norte, que também é uma faixa de transição. Então, percebam bem que nós temos aí duas sub-regiões genuínas. Quais são elas? A Zona da Mata e o Sertão.
e duas zonas de transição, o Agreste e o Meio Norte. E aí, destacando no Meio Norte, a famosa Mata dos Cocais, onde nós vamos encontrar aí a Carnaúba e o Babaçu. Também a área que abrange o Maranhão e o Piauí. É uma área de cultivos tradicionais de subsistência e comercial, destacando esse cultivo, né? Essa prática tradicional, as mulheres quebradeiras de coco de babaçu que vivem do extrativismo vegetal e comercial, avançando aí alguns produtos como esse aqui, ó. Já falamos, babaçu e carnaúba, né? Mas principalmente aqui a cana, arroz, algodão e soja, principalmente nessa área aqui, ó, o Mapitoba, né? Que é uma área de expansão agrícola que envolve áreas do estado do Maranhão, Piauí, aí no meio norte, mas também Tocantins e Bahia. Isso com a produção do programa Grande Carajás, aí principalmente o projeto Ferro Carajás, aqui em destaque o porto de Ponta da Madeira, em São Luís do Maranhão, a área que vai escoar essa produção de carajás na Amazônia. Então você percebe muito bem aí que existe uma influência da economia amazônica nessa região aí de transição que é o meio norte. Lembrando aí que a parte oeste, né, do Maranhão faz parte do complexo amazônico. Então, meus queridos, nós falamos hoje aí desse complexo nordestino, destacando as sub-regiões, a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o meio norte. Não deixe aí de curtir as nossas videoaulas, de curtir a nossa fanpage. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, porque é um canal feito para você, para ajudar você a realizar o seu sonho, que é entrar numa universidade, acima de tudo. Muito obrigado. Se liga, Rapidola!